Muita gente achou que a gente não ia voltar, né, Cauê? Acharam. Mas a gente voltou, né? Pra tristeza aí do pessoal, né? Do STF, né? Ó. China, essa galera que tentou embargar a gente. Não conseguiram, não vão conseguir. Liberdade. Queria agradecer, inclusive, ao doutor Renê, nosso advogado aqui, né? Que, né, ele mesmo embargou, mas depois ele mesmo voltou atrás e valeu muito. E hoje, né, nesse programa especial, esse retorno da gente, a gente nunca vai parar, nunca mais, vou até pedir pra vocês tirarem as crianças da sala. Até porque criança é um saco, né? Então, quanto menos criança, melhor. Então, tá começando aí mais um Vralcast com o pediatra e ativista pela infância, seja lá o que isso queira dizer, Daniel Becker. Bem-vindo, doutor. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Espero, pelo menos, que seja bom. Bem-vindo, doutor. Eu tô bem contente de receber o senhor aqui, até porque recentemente mas agora estou aqui diante de um pediatra que aceitou me ver, então tenho certeza que a nossa troca vai ser boa. Eu tenho paciente de 25, se você quiser eu te dou o telefone do consultório. Opa, maravilha, já é um indicativo bom aí. Até que fase vai essa consulta do pediatra aí? A infância vai até 12, mas o pediatra ele é responsável também pela adolescência. Aí você pode ver até 18 ou 20, mas hoje em dia a adolescência está acabando com 37, mais ou menos, né? Então dá para esticar. Pô, isso explica muita coisa, hein? Agora, doutor, isso é pergunta tranquila, você sabe que aqui no Vral a gente, né, nossa audiência, ela inclusive sabe disso, que a gente não tem limite, porque a gente quer informação. Eu queria saber exatamente assim, já para começar, o que é essa coisa de ativista pela infância? Você tá falando aí de que trabalho infantil? É importante esclarecer isso. Ativismo quer dizer você defender uma causa, né? Você trabalhar por algo que está além da tua história, do teu ego, né? Eu acho, aliás, que ativismo é uma boa forma da gente encontrar sentido na vida, né? Eu, pelo menos, tento encontrar sentido assim. Não, aqui, por exemplo, a gente aqui é liberdade de expressão. Nossa pauta é essa. É um ativismo também, ótimo, tá certíssimo. Só que liberdade de expressão tem que ter limites, né? Quando você machuca o outro, já não é mais liberdade de expressão, né? Ô, doutor, você começou tão bem. Bom, é difícil que a gente chama as pessoas e a gente se arrepende logo no primeiro minuto. Mas tudo bem, vamos nessa. Você tá falando da infância aí. Pois é, o meu ativismo é defender causas que são importantes para a infância. Eu não trabalho apenas com a criança individualmente, né? Eu vejo as causas sociais que estão causando problemas para famílias, para crianças especialmente. A criança hoje é um ser muito oprimido pela sociedade, por incrível que pareça, né? Oprimido. Mais que a gente, o homem branco? Muito mais que o homem branco. Não tenha dúvida disso. Mas o homem branco sofre, né? Mas eu sei, mas a criança sofre mais. Mas o senhor, então, é contra o trabalho infantil? Porque eu fico imaginando que, se eu tivesse tido a oportunidade de trabalhar na infância, talvez hoje eu achasse o trabalho uma coisa mais legal. Inclusive tem um ex-presidente que acha isso, né? Mas, enfim, o trabalho infantil, ele interrompe a infância. Hoje em dia existem várias formas de interromper a infância, não é só o trabalho. A gente tem um fenômeno chamado adultização. Enfim, crianças de 8 anos que não brincam mais. O que é a essência da infância? É o brincar. Você tem criança de 8 anos que quer namoro, que os pais dizem que tem namoradinho, que tem rede social, que está no TikTok, que faz aniversário em limusine. Eu sigo umas crianças ótimas. Salão, inclusive. Quer se maquiar, faz skincare antes da escola, 1 hora de skincare, comprando 18 produtos. Doutor, criança às vezes quer ir bonita pra escola, doutor, que isso? Dá pra ir bonita sem necessariamente passar 1 hora em frente do espelho, inflando o ego e, pior, exibindo isso para milhares de pessoas. Às vezes é uma criança mais feia que precisa de mais tempo sem maquiagem. O Mike tá falando de um lugar de fala dele que era essa criança feia. Você fazia skincare? Nunca fiz, nem vou fazer. Skincare, pô, que isso? Tá me tirando? Tô. Não, mas skincare não. Skincare é coisa de... Os amigos de... Os amigos de... É da galera da liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Os amigos de Cauê aí. Ai, caralho. Mas eu não entendi se você é contra ou a favor do trabalho infantil. Essa parte que você explicou e na hora não falou. O trabalho infantil, ele amputa completamente a infância, porque ele impede que a criança frequente a escola, impede que a criança brinque, impede que a criança viva a sua infância plenamente. Mas amadurece mais rápido também. E bota dinheiro em casa. Eventualmente, mas eu acho que esse dinheiro que ela bota em casa provavelmente vai ser gasto no sofrimento que ela vai ter, que ela vai viver o resto da vida por causa disso. Aí é uma opinião sua, né? Não é um fato. Sim, é uma opinião minha, de todos os especialistas que lidam com a infância, de todas as estatísticas que mostram que o estresse tóxico na infância é a pior
é o pior fator de adoecimento na vida de um ser humano. Eu entendo, o senhor é um especialista em infância, mas eu fui criança. Uhum. Então eu também tenho muito essa opinião. Você tem lugar de fala. Exatamente. Não, inclusive, você ainda é um pouco criança, pelo que você falou, né? Então... É porque eu acho engraçado o senhor falar isso, porque assim, tem muita criança aí que, por exemplo, no comercial, fazendo comercial de produto, criança, por exemplo, apresentadora, e todo mundo acha legal. Aí na hora que quer botar uma criança numa fábrica a trabalhar, acha ruim. É isso que eu não, essa parte que pra mim eu não entendo. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque criança rica, ela faz comercial e tem perfil no Instagram e vende milhões, e tem 7 milhões de seguidores, e vende, sabe o quê? Jogo do Tigrinho, vende roleta no Instagram. Quer dizer, criança trabalhando, vendendo uma coisa ilegal no Brasil para crianças que não podem jogar. É uma coisa espantosa. As redes sociais têm essa maluquice. Você me lembrou do negócio. Criança fazer pobre. Uma jogadinha no Jogo do Tigrinho hoje que a gente não fez. Não fez? Criança pobre está cortando cana na fábrica de carvão, já viu, né? Aí, além de ser um criança trabalho... cortando cana? Sim. Aonde que tem isso? Ainda tem isso nas plantações de cana no Brasil. Mas quando você fala, mostra, porque senão fica muito também no campo das ideias. Pô, a gente toma cana direto aqui nessa feira aqui, não tem criança nenhuma. E é adulto, exatamente, é adulto vendendo, é adulto que faz. Inclusive é um trabalho até que uma criança poderia fazer, porque é só você pegar uma cana e espremer. É verdade, o trabalho infantil, eu tô falando de um trabalho que é feito nas plantações de cana, né? Deve ser maneiro, porque também aí é uma contradição. Porque você fala, não, a criança tem que estar no campo, tem que estar brincando, tem que estar ali em contato com a natureza. Aí a criança vai plantar cana pra trabalhar? Não pode. Isso que eu fico louco. Eu não tinha me ligado, você falou. Pegou, é verdade. Porque é da natureza, mas não pode. Você sabe que eu faço ativismo pelo contato da criança com a natureza, mas um contato onde a criança possa brincar na natureza, descobrir o mundo na natureza, se fortalecer. Virar maconheira. Oi? Não, é brincadeira. Peraí. Tá pegando pesado. É porque, vamos voltar. Também, vamos voltar nesse tema do trabalho. É porque, enfim, tem aquela criança, por exemplo, que gravou um comercial com a Fernanda Montenegro e é uma criança que fala super difícil, a Fernanda Montenegro também fala super difícil. Aí eu queria saber se essas crianças gênio, elas são um acidente ou é uma coisa de alimentação delas? Olha, a alimentação pode contribuir, mas uma criança que tem altas habilidades, ela tem provavelmente inúmeros fatores envolvidos, entre eles a genética, mas hoje em dia você sabe que tem uma coisa chamada epigenética, né? Tá, doutor, você é pediatra mesmo? Porque você fala de um jeito tão difícil que uma criança não vai te entender. Eu preciso aprender a me expressar com as mães, especialmente, né? Com a criança eu brinco muito. De novo, só pra gente não perder aquele tema, não seria um desperdício você aproveitar com uma criança dessa cheia de altas habilidades, que ela só vai poder gerar uma renda, trabalhar quando ela for adulta, pô? De repente, a adulta ela até perde isso. Eu era uma criança com altas habilidades. Era? O que você fazia? Eu não lembro, mas era só coisas incríveis. Eu tenho uma parada que eu fazia criança, que até hoje eu faço, que é muito incrível. Nossa. Meu dedo ele tem uma parada de flexibilidade, brother. E eu acho que isso tem a ver com... Eu fiz ginástica olímpica. E aí eu tenho uma parada aqui, tá ligado? Impressionante. Não é? Eu nunca vi um fenômeno como esse. E se eu tivesse sido incentivado desde a infância a trabalhar a minha musculatura, de repente eu tava nas Olimpíadas. É verdade. Não sei se tem essa modalidade de dobrar o dedinho assim, mas podia propor para os próximos, né? Mas eu concordo, assim, que os pais possam, eventualmente, utilizar as altas habilidades de uma criança para ajudar digamos assim, no sustento da família. Isso pode ter uma validade, mas contanto que a criança goste do que ela faz e que ela não seja explorada a ponto de viver a vida dela em função daquilo. Ela precisa estudar, ir à escola, se divertir, brincar e, eventualmente, participar de algum trabalho da família. Ele autorizou o trabalho infantil, hein? Sim, inclusive... Temos um corte aqui. Temos um corte. A gente fica pensando, quando o senhor fala, pelo menos vivei muito a figura da Mel Maia, que fez uma Rita brilhante em Avenida Brasil. Ela tinha 8 anos, 7 anos, ela interpretou de uma forma incrível aquela personagem que marcou a novela. Já pensou se tivesse tido um pediatra falando que ela não poderia fazer? Quantos brasileiros não perderiam a oportunidade de assistir a Avenida Brasil? Acho que o pediatra não tem esse poder no Brasil, viu? A gente fala, mas acho que a Globo não ouviria a gente, não. Ainda bem que esse talento não foi perdido, né? Exatamente, mas o risco é esse, a gente ficar falando não trabalha e perder talentos como o Selton Mello. Ela fez A Gata Comeu em 94. Ela ainda é atriz? A Mel Maia? Ô, senhor. É porque eu não acompanho muitas novelas. Mas aí é um problema que o senhor precisa se atualizar, porque as crianças estão voltando a consumir novela. Não vai dar certo. Não vai dar certo, realmente. Doutor, qual que é o melhor tipo de biscoito para alimentar uma criança? É chocolate ou de frutinha?
Nenhum dos dois, eu diria. Assim, a gente deve evitar biscoito, né? Ah, meu Deus. Aí o prazo. Não pode trabalhar, não pode comer. Não, e ele é a favor da infância. Isso aqui o soro caseiro tem açúcar, doutor. Como é que não pode comer açúcar? O soro caseiro é usado realmente na diarreia. Ele precisa de açúcar para poder absorver o sal. Açúcar é bom. Açúcar tem as suas utilidades. Eu não estou dizendo que a gente deve evitar completamente, tornar o açúcar uma coisa proibida, tornar o biscoito uma coisa proibida. Mas a gente sabe o seguinte, ultraprocessados, que são esses produtos que... Ultraprocessado sou eu. Por quê? Não, cara, produto. Alimentos ultraprocessados. Tem limite também. Alimentos ultraprocessados. Esses alimentos... As pessoas processam os alimentos também. Exatamente. A Sadia foi processada, Foi? recentemente. Tá falando sério? Boca. Deixa ele falar. Estou falando de produtos que são, na verdade, fórmulas químicas a partir de fragmentos de alimentos que são juntados lá com uma engenharia maravilhosa, mágica, que torna aquele produto irresistível, às custas de muito sal, muito açúcar, muita gordura e principalmente aditivos químicos que transformam esse produto numa coisa irresistível e viciam as crianças. 70% a 80% do adoecimento humano hoje estão relacionados, estão associados ao consumo excessivo de ultraprocessados, refrigerantes inclusive. A melhor fase da minha vida eu comia biscoito recheado com morango. Foi quando eu namorei a Stephanie. Comia todo dia biscoito com morango. Biscoito com morango. Mas isso foi semana passada. Exatamente. Bom, o resultado não sei se é muito bom nesse sentido, né? Oi? Eu tô questionando, assim, é que nem aquelas pessoas que dizem que apanharam na infância. Ele terminou. Mas que... eu apanhei na infância, isso é totalmente normal. Quer entrar nesse tema? A gente tem muitos depoimentos. Quando a gente coloca assim, dizendo que palmada é proibido na infância, as pessoas dizem, mas eu apanhei de cinto e sobrevivi. Eu também. Mas você sobreviveu, mas você pode ser neurótico, tá em conflito no seu casamento, ser uma pessoa violenta ou submissa, tá deprimido, fazendo terapia, foi demitido do trabalho. Mas, doutor, vamos entrar nesse tema, que eu acho que você entrou agora num tema importante, a gente ia deixar um pouco mais pra frente, mas acho que você entrou num tema importante. Se a gente não pode bater numa criança, não tô dizendo um soco, tô dizendo, às vezes, um tapa. Como é que ela vai saber que tá errado? A gente tem que partir do princípio que qualquer tipo de violência é inadequada. Né? Mas é uma violência da pessoa que ama ela. Como é que isso pode ser inadequado? Não é uma violência. Vamos por aí. Bater num cachorro, vai preso. Bater num idoso, vai preso. Bater numa mulher, vai preso. Bater numa criança, Aplaude. é educação? É educação? Não. O que é pra falar? Não, pra educar... Não, você... Isso é educação? Você pode... Porque de 3 que você falou aí, tudo bem, eu concordo em não bater no idoso, mas numa criança é educação. Não é educação. A criança era um sujeito de direitos, ela não é sua propriedade. E como direito, ela tem direito à não violência, está na Constituição, é prioridade na Constituição proteger a criança da violência. Uma palmada é violência. Mas ela não é a favor da educação? A favor da educação, então, dos limites. A palmada é educativa. Não, você pode dar limites, você pode educar uma criança... Falou um palavrão, tapa na boca. Eu diria que isso é bem inadequado. Primeiro... Torceu pro Botafogo, soco na cara. Não? Não, mas aí Meu filho torceu pro Botafogo. Não, é pouca gente, isso aí não precisa. Nenhuma criança torce pro Botafogo. É porque a coisa que... Aí você tá falando de bater em idoso. É verdade, que aí a gente é contra. Daquelas que eu falei, eu sou contra? É contra. Tá. É porque muita gente fala que, pra criança, então, você não tem que bater, você tem que dizer não. Mas o próprio não, um não só, já não basta mais. As próprias mulheres falam não é não, 2 não. Então, quantos não tem que dizer pra que se entenda o não, sabe? É uma conta que não... É mais fácil uma palmada. A palmada é o caminho mais fácil na hora que você tá com raiva reativa, porque a criança te desafiou. Mas a criança faz isso às vezes pra desafiar a gente, elas fazem isso pra desafiar a gente, e, porra, a gente é adulto, a gente é imaturo, elas têm que saber disso. Como é que uma criança também não olha um pai desesperado e não respeita, não entende? Olha, você tá trocando um pouco os papéis. A criança é imatura. O adulto tem que ser o maduro naquela relação, né? Ele tem um cérebro amadurecido, mas a vida é difícil, desenvolvido. Não, que isso, não dá pra você ser maduro o tempo todo, não. Então, não tudo dá, bem, às vezes você foi demitido do emprego. Respira, lida com isso, mas não vai descontar no seu filho, né? Então eu tenho uma ideia aqui pra nossa audiência. Se você é um adulto, tá puto com a criança, contrate uma criança pra bater na sua criança. Aí não é... Não dá. Não, aí não tem como. Crianças brincando. Às vezes brinca de luta. Doutor, aí não é covardia. Não, brincar é outra coisa. Você fazer uma simulação, um faz de conta de briga, tudo bem. Não, mas contratar uma criança pra bater em outra criança não é errado, porque não fere o e código ainda aí. emprega uma criança. Mas é trabalho infantil. A gente já falou que não pode.
Mas o Pô, mas não senhor pode nada. falou que não pode, não falei nada. O que eu não tô entendendo é que você é a favor da criança e você é contra a criança ao mesmo tempo. Em que eu Você sou contra a criança? contra a criança bater na outra, contra a criança ser corrigida, contra a criança ter oportunidade de trabalhar. A criança tem que ter outras oportunidades. A criança tem que ter direitos garantidos. Direitos de segurança alimentar, direito de brincar, direito de uma boa moradia, de ter uma família que a proteja, que a educa, que oriente. Porque nem adulto tem uma família normal. Como é que uma criança vai ter uma O que família eu posso normal? garantir para você é que uma criança que apanha na infância ou que é vítima de violência verbal, de negligência, de críticas permanentes, enfim, esse tipo de vivência, isso gera doença física, doença mental, conflitos com a lei, uso de drogas no futuro. Isso é estudado pela ciência, não é uma palmadinha, não é uma palmada, ela entra no rol das violências, inclusive ela abre a porta para outras violências. Vamos mudar de assunto, então? Vamos. Eu acho que Tem enrolou a gente. uma pauta que o senhor fala muito, que é muito interessante, que é a questão das telas. Quantas telas por criança o senhor acha uma boa média? Até Assim, 2 anos, porque nem- zero, né? Zero. Zero? Zero. No começo da vida, a gente precisa das experiências, de um repertório de experiências sociais e naturais para poder desenvolver nosso cérebro, nosso corpo, né? Uma criança precisa estar em contato com o outro, né? Desde pequenininha, o contato, o olhar do outro, o abraço, o afeto, a brincadeira, a leitura, a troca de conversa, isso é o que faz uma criança se desenvolver. Eu tenho uma cena clássica que é um pai empurrando a criança no balanço, no play, olhando o celular. Isso destrói o vínculo com a criança, isso precariza esse vínculo, e esse vínculo Não, mas é uma se a espécie criança de... tiver com o celularzinho dela, não. Mas ela vai estar no balanço, ela pode cair. Mas eles podem estar se falando por WhatsApp. Enquanto se balançam no... Não, eu tô falando de bebês ainda não alfabetizados, eles não vão poder Não, mas falar. aí no WhatsApp. uma galinha pintadinha, um Peppa Pig, a criança se diverte 2 vezes. Ela tá no balanço e ela tá curtindo um desenho. E às vezes é uma criança gênia que já fala no WhatsApp. O problema, assim, é que É porque você... uma coisa que eu não entendo, doutor, é que você quer que o pai, com toda a tecnologia do mundo, ele educa uma criança pra quê? Inclusive no Ele já Google. tem um celular. E o Google, se você perguntar como educar uma criança, às vezes tem uma resposta mais correta do que o próprio pai tentando fazer sozinho. Eu acho aí, só porque essa coisa que você falou da tela, pra mim, minha opinião, tá? E eu acho que aqui é um lugar que a gente pode botar nossa opinião, né? E é esse lugar. Minha opinião é o seguinte, eu acho que um pai traumatiza muito mais quando ele é negligente, sabe quem é negligente? Negligente. sei. Irresponsável, quando ele, por exemplo, não deixa um celular carregado. Com uma criança. A criança vai pegar o celular, Tá descarregado. tá descarregado. Olha a frustração dessa criança. Mas você não acha que a criança precisa aprender a lidar com a frustração? Pô, mas Você desse fala jeito? tanto em palmada, a criança lidar com frustração é uma forma de educá-la. Porque sabe o que você tá falando? Você não deixa um celular carregado pra ela, aí ela é obrigada ao quê? A encarar a vida, sendo que ela é uma criança. Aí você falou tudo. Então, olha a contradição. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que encarar o mundo, vai ter que criar algo para entretê-la, né? Antigamente se dizia que o ócio é a oficina do diabo. Já ouviram isso dos avós? Já. O ócio hoje é a oficina da criatividade, a oficina da imaginação. Uma criança quer deixar sem celular, você fala, vai brincar, minha filha. Mas Ela vai pro quarto dela, vai inventar uma brincadeira, vai fazer uma barraca na sala, vai brincar com os Sabe o que ela vai bonecos. fazer? Ela vai pegar um pedaço de papel e vai desenhar um celular. Por exemplo, e vai ficar tentando mexer, touch, num papel. sim, ela pode até simular. Mas, de qualquer forma, isso é uma brincadeira de faz do conta, tá valendo. Tá, mas então, tá exercendo a gente- imaginação a dele. gente- Tá valendo, mas não tá valendo. Aí o celular desligado não tá valendo. Aí se a criança vai desenhar um celular, aí tá valendo. Eu não entendo. A gente tá começando a chegar em alguns pontos que são parecidos. Então, o senhor concorda com a gente que a criança tem o direito de aprender, certo? Sim, isso O é senhor fundamental. concorda com a gente que a internet tem elementos que podem fazer a gente aprender. Uhum. O senhor concorda com a gente que o TikTok hoje ensina mais que a escola, certo? Não. Não, isso Aí eu não é posso loucura. concordar. É porque a hora que você vai pegar ele, ele corre. E ele, Você viu? E ele vem com malandros. É porque o senhor não mexe no TikTok, então é muito fácil. Exatamente, ter essa opinião. doutor. Você tá por fora totalmente do TikTok. TikTok é só conteúdo pequeno. Pra criança, entendeu? Porque Às vezes a criança, é em um minuto, descobre como o mundo foi criado. Não, Não, precisa às de vezes- 2 anos de Não, escola. mais do que isso. O vídeo ali é 15 segundos. Então, às vezes, assim, a criança é 15 segundos, ela encheu o saco,
mais 15 segundos de outro vídeo, entendeu? Mais 15 segundos de outro vídeo. É a diversidade. A criança não fica entediada nunca. É verdade, né? A criança não fica entediada, ela fica com o cérebro viciado nesses conteúdos curtos e ela não consegue mais prestar atenção num professor falando, numa linha de leitura de um livro, numa aula, nem numa conversa. Uma criança, uma adolescente hoje não consegue ver uma série, um episódio de série sem ficar olhando o celular o tempo todo, no cinema olhando o celular o tempo todo. Doutor, você não pode ser a favor da infância e falar de livro com criança. Livro é a coisa mais chata do mundo. Como é que a criança vai poder ler um livro? Que loucura. O que o senhor sugere? Que uma criança vá ao teatro? O senhor já viu uma peça infantil? O senhor já viu um adulto vestido de hot dog falando 1, 2, 3, feijão com arroz? Você sabe como é no Cio, como se traumatiza? Ao teatro. Eu assisti muito No Fundo do Mar. E eu passei a minha vida inteira querendo namorar uma lagosta. Doutor, tem peça de teatro por aí que não tem nem história, meu irmão. Você fala de trabalho infantil, tem uma peça aí que as crianças vão pra lá e não tem história. Já viu isso? Elas é que fazem a história. Elas que fazem a história. Aí você fala, pô, mas isso é maravilhoso. Mas a criança... Você tá ligado nessa peça? Eu tô ligado. A criança chega lá pra ver uma história, tá sentada. Aí o cara fala assim, gente, não tem história, você que vai ter que fazer. Eu, se sou uma criança, eu falo assim, eu paguei. Elas adoram, cara. Elas começam a inventar as histórias delas, inventar os personagens, e aí os personagens produzem a história a partir do que ela criou, é maravilhoso. Se quiser contratar elas, o senhor vai ficar bolado. Netflix o quê? Se quiser contratar elas pra escrever a história delas, você vai ficar incomodado. Eu diria assim, é um momento de diversão da criança, de criatividade, não é trabalho infantil, ela está lá no teatro se divertindo, vivendo cultura, vivendo arte. E as telas, elas amputam também a vivência da criança no mundo real. Tem 2 problemas aí. Tem aquilo que ela recebe dentro do TikTok, ou o que quer que seja, e tem aquilo que é tóxico, que é profundamente tóxico para ela, e tem aquilo que ela deixa de viver na vida real. É no contato com os amigos que ela vai aprender as grandes habilidades dela, que ela vai precisar no futuro. Isso existem muitos estudos. Eu estou trabalhando num grupo de trabalho do governo que está criando um guia de uso de telas para crianças e adolescentes. A gente recebe diariamente estudos e mais estudos mostrando a toxicidade das telas. É um negócio fantástico. Todo dia produz alguma coisa nova. O senhor trabalha para o governo? Eu, como voluntário, estou trabalhando... O senhor sabia disso? Não, mas já chamou. Agora cabe a gente agora aqui botar ele na parede aqui. Olha só, falando na segurança aí. Porque a criança tem que brincar. Aí você é todo preocupado que a criança brinque mais. Mas você é contra a criança, por exemplo, andar numa caçamba de uma picape, por exemplo. Como acontecia nos anos 90. Essa é uma coisa muito interessante. Com a nossa infância legal, porque a gente teve uma infância boa. Eu mesmo andava de bicicleta. Então assim, por quê? Entendeu? Por que é brincar, mas aí não pode, entendeu? Não pode ir numa caçamba de uma picape. Esse é um tema fantástico. E bicicleta sem rodinha pode, porque eu andava. Uma das questões mais graves que a gente está vivendo hoje em dia é o excesso de proteção das crianças no mundo real. A criança não pode mais subir na árvore, não pode mais subir um barranco, não pode mais brincar na chuva. Se ela cai, ela rala o joelho. É um tumulto, meu Deus do céu, meu filho ralou o joelho. Esse excesso de proteção está impedindo que as crianças vivam experiências, de novo, fundamentais para a sua formação, para o seu desenvolvimento. Agora, experiências que no passado colocavam crianças a risco, a gente não tem estatísticas de quantas crianças morriam em acidentes de automóveis que estavam na caçamba. Eu não morri. Sim, Isso basta, por exemplo, para legalizar. Se o teu avô fumou até os 90 e morreu atropelado, isso não quer dizer que fumar faz bem, que fumar garante que você vê até os 90. Você conheceu meu avô? Não, porque ele fumou até os 90 e ele foi atropelado. Que interessante, eu devo ter tido uma intuição assim, devo ter transmissão de pensamento, alguma coisa assim. Mas eu quero esclarecer o seguinte, hoje em dia a gente tem, por exemplo, no trânsito, situações de real perigo, né? A gente tem, hoje em dia, você quer ver um lugar que é perigoso hoje? É a internet. O crime todo migrou para as redes sociais, pedófilos, golpistas. Que agora tem que usar celular de capacete, então, você tá falando? Não. Não, a gente tem que proteger os nossos filhos, supervisionar o uso do celular deles, ver com quem eles estão falando, observar o tempo todo. Inclusive, é muito importante a gente jogar junto com eles, a gente assistir os vídeos que eles assistem para saber que tipo de pessoas eles estão interagindo, de ideologias que eles estão recebendo. Tem muito ódio, muita intolerância, racismo, cyberbullying, muita violência. Tem crianças... Cyberbullying. Gente, tem meninos ficando misóginos, com 10, 12 anos, odiando mulheres. Isso é muito grave. É claro que a gente não concorda com isso, de uma criança com 10, 11 anos começar a ficar misógina. A gente entende que esse processo deveria acontecer antes. Mas, de qualquer forma, pra gente... Desculpe.
Qual a graça? Não. Porque eu acho que a criança não deve ficar misógina nunca, né? Misoginia é uma ideologia extremamente nociva para a Não, mas você tá sociedade e levando para para um ela. lugar que eu não falei. Eu quis dizer no sentido de uma rivalidade. É um homem e uma menina, é diferente. São gêneros diferentes. Eu tô querendo colocar isso. E dentro disso eu queria falar que existem muitos lugares mais perigosos do que a internet. Por exemplo, São Salvador. São Salvador, A a praça. Uhum. Porque Já viu lá de noite, numa pessoal, sexta-feira? porque é muita esquerda ali. Não é nem esquerda, não sei nem se são seres humanos aquilo ali. Ah, sim. É uma fumaça tão grande que você não só consegue ver. Não, eu acho que isso tu tá falando legal, mas aí na hora que é andar de moto, sem capacete, aí já não é legal. Não é Essa legal. coisa que eu não entendo. Porque, por exemplo, uma criança anda de moto. Beleza, o pai deu mole, bêbado, errou, a criança caiu, rolou um pouco. Uma criança meio de borracha, né? Elas se machucam muito pouco. Levantou, às vezes tá com machucado. Quer passar um dia comigo no pronto-socorro infantil? Peraí, eu sou casado. Criança não é borracha, eu sou não. casado. Como é que sou casado. é? Eu tô querendo que você... doutor. Não tô querendo, não é um Não, mas convite... porque acho que você quis levar pro outro papo e a gente tava no assunto sério. Não, eu sou casado também, mas eu quero te dizer o seguinte... Eu sei, mas tipo, é porque acontece também, né? Também acontece, mas eu não quero é meu dizer o caso. seguinte, professor, doutor, perdão. Vamos entrar numa coisa que você chamou aí, uma hora você falou cyberbullying, né? Essas invenções que vocês fazem aí, de toda hora inventa um negócio. E eu acho que tem um pouco a ver, por que hoje em dia a gente não pode mais chamar uma criança, por exemplo, de cabeção ou aquático, por exemplo, que era meu amigo que falava igual o aquático do He-Man. Por que eu não posso mais fazer isso? Você pode até fazer isso. Eu botei apelido em todos os meus amigos e eles cresceram normal. Eu, por exemplo, não tive trauma nenhum em relação a botar apelido em ninguém. Uhum. Qual era o teu apelido, Mike? Qual era o teu apelido? Fala pra ele. Geleia. Geleia? É o Geleia. Por quem? Posso perguntar? Porque eu era parecido com o Geleia do Caça-Fantasmas. Uhum. Eu gostava desse personagem. Eu achava ruim. Imagino. Mas entendeu? Por que não pode chamar? Porque me chamam Não, de o Geleia. problema não é um apelido. O problema é esse apelido passar a ser humilhante para aquela criança. Mas passar a ser intimidatório. Se não é humilhante, não é apelido, mas aí não pega. Não, existem apelidos que são carinhosos, apelidos bacanas. Eu não estou dizendo também que a gente nunca pode fazer uma brincadeira. O problema é, de novo, gente, a gente está falando da palavra bullying, né, que é uma palavra em inglês, eu acho que a gente precisava de uma tradução melhor em português. Ela é intimidação sistemática, humilhação sistemática. Crianças sendo perseguidas por uma criança mais forte, por um grupo de crianças mais fortes, de crianças geralmente vulneráveis. Vulneráveis porque elas são atípicas, são mais gordinhas, são mais magrinhas, usam óculos fundo de garrafa, ou são nerds, ou são mais novas e não têm a mesma malícia, ou que é uma criança negra numa escola branca. Essas crianças são mais vítimas de bullying, mais comumente. E essas crianças sofrem muito. O bullying é uma causa frequente de depressão, de suicídio, de isolamento. É um sofrimento silencioso. A criança não fala para ninguém. Eu sofri bullying durante 2 anos na minha escola. Dos 11 aos 13. Eu sofri muito. Tive vontade de morrer. Você era careca? Naquela época ainda não. Eu era meio nerd, usava óculos fundo de garrafa, era meio gordinho e era muito tímido, né? A timidez, e tinha o bonitão, o fortão. Esses meninos, muitas vezes, quem está praticando bullying, né? Muitas vezes são garotos que sofrem em casa, que sofrem violência, que precisam descontar. Então, que querem aparecer. O adolescente, ele tem muita necessidade de aparecer, de pertencer, de ser aceito pelo outro. E você ser o valentão, ser o fortão e sacanear os outros, oprimir os outros, é uma forma de você, meu Deus, ele é tão incrível, né? E você vê, a pessoa zoava o Dr. Daniel Becker e hoje ele virou um dos maiores dentistas do nosso país. Então... Pediatras, por favor. Pediatras. Então, um dos maiores pediatras do nosso país. Mas o senhor falou que não concorda com a palavra bullying por ser uma palavra americana e que a gente deveria ter uma palavra em português para significar bullying. Qual seria essa palavra? Nesse momento, a tradução usada é intimidação sistemática, mas eu acho que ela não... Eu acho que deveria ser uma palavra só. Eu pensei em carcol. Carcol? A gente podia submeter isso ao Aurélio. Esse menino tá sofrendo carcol. Vamos fazer carcol com aquele menino? Exatamente, que é uma forma mais objetiva de falar, não é americana. Carcol são 2 sílabas, fácil de escrever. E cyberbullying, pode ser cybercarcol? Carcol pode digital? Ser... Carcório. Carcório.
Carcório. Boa. Eu O vou... Cauê, ele sofre muito, né? Bullying, mas ele tem ideias brilhantes. É verdade. Eu acho que tem muito a ver com inveja, como o senhor falou aí, dessa coisa de intimidação em casa que a pessoa vem descontar em mim. Mas tem um lugar que eu acho que isso, o bullying, né, ou o carcol, ele ajuda a formar uma pessoa mais madura. Então, uma pessoa que não sofre bullying, ela não vai estar pronta, por exemplo, numa empresa para lidar com as pessoas que odeiam ela. Porque existe. Ninguém agrada todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Jesus sofreu carcol. Não, e às vezes a pessoa tá num trabalho, que ela precisa do trabalho, aí sofre assédio moral o tempo inteiro ali. Se ela não sofreu bullying na infância, como é que ela vai suportar Não se trabalhar naquele preparou, emprego? Naquele emprego, entendeu? Mas se ela sofreu... É que você não pensa nas consequências que você fala. Mas veja bem, se ela sofreu bullying, ela não necessariamente ela vai estar mais forte. Muitas vezes, a maioria das vezes, ela vai estar mais fraca e esse sofrimento vai se somar, vai repetir o sofrimento que ela teve na infância e ela vai ficar mais ainda vulnerável, mais ainda sofrida e isso pode levar ela para lugares muito ruins. Bom, né? já que você falou aí que você viu isso daí, provavelmente viu numa tela, queria mudar de tema. Uhum. Vacina, Ah, isso eu gosto. né? Não é estranho você ter que dar tanta vacina numa criança? As vacinas são uma das principais armas que a gente tem contra as doenças, né? A gente tinha doenças muito graves que praticamente foram extintas por causa das vacinas. Mas a doença foi extinta, pra que vai vacinar? Elas só foram extintas por causa das vacinas, né? As vacinas preparam o corpo contra a doença. Elas geram anticorpos e quando essas bactérias ou vírus... O problema é que hoje em dia querem vacinar uma criança, daqui a pouco, por exemplo, vão querer vacinar na barriga da mãe. Olha, não vai precisar vacinar uma criança na barriga da mãe, porque vacinando a mãe, você está vacinando a criança também. Tem uma vacina que acabou de sair. Entendeu? Você viu o risco aqui que ele tá falando? Não tem como escapar da vacina. É uma criança que está sendo vítima da escolha da mãe. Que é exatamente o que você está justamente... Criança inocente, que tá sendo vacinada sem saber. E você falou tanto sobre o poder da escolha da criança, e aí uma mãe vai escolher se vacinar e vacinar a criança por consequência. E os relatos de WhatsApp aí de criança Vocês com não são vacina? vítima da vacina, vocês são vítima da antivacina, que é uma filosofia que floresceu no Brasil, especialmente nos últimos 5, 6 anos. A partir da pandemia, ela cresceu muito, né? Porque tem um bando de médicos, de charlatães, na verdade, não deveria nem ser chamados médicos. Mas por que eu preciso vacinar uma criança se todas as outras crianças estão vacinadas? Porque a tua criança faz parte dessas todas, né? Se você parar de vacinar uma, outra, vai acabar nenhuma criança vacinada. Mas a minha mãe sempre falou que eu não sou igual a todo mundo. Ela falava na volta a gente compra também? Falou muito isso. Você teve uma boa mãe. Vai ver que é por isso que você escapou. Mas ela Aí do nunca pior, falou na né? volta a gente vacina. Nunca falou isso. Mas ela te vacinou, tenho certeza. Acho que não. Te vacinou. Te vacinou? Eu acho, É, inclusive, que é. vocês têm que atualizar as vacinas, porque adulto também tem que tomar vacina, gente. Não, peraí. Agora... Quando é criança, tudo bem, que você é obrigado a vacinar. Agora, adulto... Não, aí é Adulto, liberdade de cada um. Você quer ter tétano? Você quer ter difteria? A gente é homem, a gente Meningite. luta contra o tétano. Tétano é o quê? Um bicho? Tétano é uma doença bem ruim. Quando você se corta, se uma bactéria que causa o tétano, que é E tá o... cheio de bactéria. E eu não vou me cortar, eu não me corto. Eu sou um cara feliz. Ah, sim, é verdade. Se você pisar num pedaço de ferro enferrujado e essa ferida se infectar, você pode ter tétano se você não está vacinado, e tétano é muito grave. Você não quer ter tétano, não. O tétano provoca uma coisa chamada sorriso sardônico. Assim, você fica assim, ó. A tua boca fecha, você não consegue nem abrir. Eu acho que eu tenho tétano. Direto tô com sorriso sardônico. Prismo. É. Toda foto tô com sorriso sardônico. Mas eu acho que depois você consegue abrir a boca, né? Na verdade, é uma morte bem ruim. Você tem uma morte em contração de todos os teus músculos. É desagradável. Eu não recomendo ter Depois você tétano. consegue abrir a boca. Tá vendo demais, né? Tá vendo demais. Doutor, acho que a gente discutiu aqui todos os temas. Infelizmente, né, a gente não pode garantir, né? O que o senhor falou aqui é verdade, mas a gente aqui você tem liberdade para falar, mesmo você entrando em várias contradições aí. Só antes de terminar, a gente falou que tem um lanchinho depois, né? Vai ter biscoito, cebolitos ou é fruta, uma coisa mais saudável assim? Tem lanche? Você prometeu? Conta pra ele. Eu pedi pra Paula ver isso. A produção me falou que ia ter um lanchinho. Eu espero que seja saudável, né? Natural. Uma coisa é saudável ou é lanche. Se você chegar aqui, né? Ou é lanche ou é saudável. Você pegar um lanche e tiver uma batata doce,
Não, pode ter um sanduíche, né? Pode ter sanduíche pipoca, de- castanhas, nozes. um sanduíche de berinjela. Por que não? Adoro. Por que não? Por que Adoro. não, né, doutor? Um sanduíche de berinjela, isso é lanche. A gente tem que É uma mudar. tortura. Essa é uma cultura que a gente tem que mudar no Brasil, né? Qual? Todo lanche é de. Cara, você vai numa festa infantil, hoje em dia ainda, né? Te dão um saco de brinde ali. Todos os venenos que já foram criados pela sociedade estão ali naquele saco de brinde que é dado para criança de presente quando ela sai de uma festa. Às vezes é a uma mãe coisa do amigo, espantosa. a mãe do aniversariante querendo matar as outras crianças. Talvez, Você tá talvez doido, querendo que. Ele tá falando isso que ele é contra, mas é bala mesmo. É bala, disso? chiclete. Ah, não, pelo amor de Deus, doutor. Isso aí não é nenhum problema. Isso eu tava falando de fuzilzinho. Chiclete é feito pra criança, doutor. Chiclete para criança eu não recomendo, não, hein? Pode engasgar. Chiclete é uma causa comum de engasgo. Para criança pequena, especialmente, não pode comer chiclete, não. Eu nunca engasguei. O engraçado é que você fala assim de um jeito como se a gente não existisse. É que nem teu avô, né? Vocês são sobreviventes. Ô, doutor. Eu não sei que tipo de sobreviventes vocês são, mas vocês são sobreviventes. Uma coisa antes do senhor comer o lanche, o senhor pode ver uma ferida minha? Podemos fazer isso, não assim, não ao vivo, né? Podemos fazer isso depois. Tá Mas ao muito vivo. ruim? Sim. É. É uma ferida. Não, peraí, deixa eu encerrar, porque você não vai... aquela ferida? É, a ferida. Não dá, não tem como. Não dá, né? Então, agradecer aqui ao nosso querido doutor, né, o pediatra aí, Daniel Becker, um pediatra aí que tá aí, e falou as coisas aí. Aí eu acho que você de casa pode tirar sua conclusão, né? Eu não tenho filho, não tenho criança, então, pra mim, tanto faz. Então, obrigado, doutor, foi um prazer, pode encerrar. Você quer... Me despedir? Não, você vai mostrar o teu negócio? Se o senhor não se incomodar, o senhor vem aqui atrás, por favor? Agora? Não. Primeiro vê se tu acha que dá pra mostrar aqui. Não, peraí, cara. Corta aqui, por favor.